Uma das formas mais importantes de evangélicos do século XVIII foi o movimento metodista, fundado e liderado pelo pastor anglicano John Wesley. O entendimento de Wesley da mensagem e da tarefa cristãs refletia em vários aspectos os ideais do pietismo. O movimento de Wesley visava renovar as instituições existentes em vez de estabelecer uma nova instituição religiosa. Centrava-se nos leigos e pregava o crescimento na santidade mais do que a correção teológica. Para Wesley, a essência do cristianismo é o amor a Deus e o amor ao próximo. Sua preocupação principal não era com uma preocupação intelectual da fé, mas ele se preocupava em viver a fé na vida das pessoas. Mas em vários pontos, Wesley foi além do que os pietistas tinham ido um século antes. Ele acreditava que todo ser humano tem um papel na própria salvação. Isso significa que ele se opunha à doutrina de predestinação. Sobre a questão de se a graça de Deus é oferecida só a alguns ou a todos, Wesley entrou em discórdia com os calvinistas. Pela sua crença na graça divina universal, que era para todos e em todos, citando suas palavras, ele assim propagou a mensagem do amor redentor de Deus por todas as pessoas, juntou pessoas em pequenos grupos, educou-as na fé e então enviou pessoas para a América para continuar aquele movimento. Ele não tinha a intenção de iniciar uma nova igreja. Ele somente estava interessado em espalhar a santidade das Escrituras pela terra. O quadro Ofereça-lhes Cristo foi feito com tamanha pesquisa que é como se nós pudéssemos voltar ao final do século XVIII e ver João Wesley enviando Thomas Coke para a América. A pesquisa é tão completa que o sol está na posição correta, as nuvens correspondem à época do ano, o nível da água está correto. E, felizmente, o pintor pôde ir até a Inglaterra e examinar essa área específica. Assim, ele pôde examinar, estudar e retratar tudo com precisão. Wesley organizou pequenos grupos por sexo e estado civil. Ele também desenvolveu uma organização de pastores para viajar entre as comunidades metodistas. João Wesley morreu em 1791. Durante sua vida, o movimento metodista permaneceu parte da Igreja Anglicana. Mas, após sua morte, aos poucos foi se tornando uma religião à parte. Um culto protestante típico possui leitura da Bíblia, orações, sermão e canto de toda a congregação. Mas o que os protestantes cantam e como o fazem mudou consideravelmente com o passar dos séculos. Durante o século XVI, os primórdios do protestantismo, o canto, geralmente envolvia canções métricas. Os protestantes só aceitavam orações contendo as próprias palavras de Deus. Assim diziam que o saltério era o inário cristão por excelência. Mas embora a salmódia fornecesse hinos clássicos, como o Salmo 100, apenas algumas variações dos textos antigos podiam ser usadas. Wesley se impressionou com o poder da música de mover os ouvintes e de despertar suas emoções, e o movimento metodista aproveitou-se ao máximo dessa oportunidade. Wesley recomendava a construção de capelas octogonais, pois a acústica delas era boa para pregar e cantar. João Wesley estava plenamente ciente de que a música exagerada ou inapropriada poderia afastar as pessoas da intenção espiritual adequada. Assim, ele propôs que só canções e inários autorizados deveriam ser utilizados em encontros metodistas. O irmão dele, Carlos, escreveu milhares de versos metodistas sobre uma ampla gama de assuntos. Se você quiser saber de fato no que os metodistas creem, descobrirá melhor lendo e ouvindo os hinos de Carlos Wesley do que de qualquer outro jeito. E a teologia que será cantada é uma teologia que terá impacto sobre a sociedade e as pessoas. Os hinos mais conhecidos talvez sejam familiares a todos os cristãos. Hark the herald angels sing, Christ the Lord is risen today, oh for a thousand tongues to sing, Love divine, all loves excelling.
São do tipo de palavras, hinos e canções que penetram fundo na alma e essência das pessoas e da sociedade inteira. Os hinos protestantes floresceram no século XIX. Os hinos e canções apoiavam causas de organizações voluntárias, tais como sociedades missionárias e grupos de temperança. Hinos seriam adaptados a eventos como cultos de revival. As convicções básicas de uma comunidade religiosa também podiam ser reforçadas e lembradas pela música, que, por sua vez, podia ser adaptada para diferentes ambientes. A Igreja Anglicana dominava as primeiras colônias americanas no século XVII, na Virgínia. Como veremos mais tarde, o anglicanismo também viria a dominar as futuras colônias sulistas. Nas colônias centrais, os povoados em Nova York e Nova Jersey eram reformistas holandeses ou presbiterianos escoceses irlandeses. Os Quakers se estabeleceram na Pensilvânia. Tal mistura gerou mais diversidade religiosa nas colônias centrais do que nas outras colônias. As colônias puritanas no norte privilegiavam um meio termo. Elas não eram nem sectárias, nem episcopais, mas um agregado de congregações individuais cujos membros comandavam a comunidade. Elas se estabeleceram na Nova Inglaterra, visando a estabelecer um experimento sagrado que se tornaria uma luz para as nações. A conversão ao puritanismo incluía uma série de estágios pelos quais as pessoas deveriam passar. Mas mal haviam começado e já surgiram desafios e dissidência. Roger Williams, um pastor puritano, se opôs à mistura de autoridade civil e religiosa em sua colônia de Massachusetts. Williams foi banido e iniciou a colônia de Rhode Island com uma base religiosa bastante diferente. Anne Hutchinson acusou pastores de tornarem as obras humanas parte do processo de conversão. Sua acusação penetrou fundo no coração da teologia puritana. Hutchinson foi julgada diante dos pastores e também foi banida. Mais tarde, os Quakers chegaram à colônia de Massachusetts para pregar sobre a obra do Espírito Santo e para defender a tolerância de crenças dissidentes. Eles também foram banidos. Alguns dos Quakers banidos voltaram a Massachusetts e, na segunda prisão, foram encarcerados ou enforcados. Em 1742, o pastor congregacional da igreja de Northampton, Jonathan Edwards, escreveu sobre o que as pessoas chamavam de um grande e geral despertar nas colônias. O despertar na América foi parecido com o europeu, mas foi tão trágico que Edwards começou a achar que Deus fazia algo especial na América. Uma renovação da religião agora se centrava na conversão daqueles fora da igreja e na separação daqueles que não tinham sido convertidos. Fortes opiniões sobre tais questões dividiram os presbiterianos entre a chamada facção nova, que defendia o despertar, e sua oponente, a facção antiga. Esse cisma presbiteriano persistiu por volta de 20 anos. No final, o Grande Despertar provou ser um dos movimentos religiosos mais influentes da história americana.